Olá pessoal, tudo bem? No final do mês de abril, nós tivemos uma treta aí com o jogador Raí, o ídolo do São Paulo Esporte Clube, e o jornalista da Rede Globo, Caio Ribeiro. O debate entre os dois e depois o ídolo do Corinthians, o Casagrande, que também é comentarista da Rede Globo, entrou na discussão, se deu porque Raí afirmou que o São Paulo é contra o retorno dos jogos de futebol na conjuntura atual. E no momento em que ele se posicionou em relação a isso, ele também fez crítica ao presidente da República, né, o Jair Bolsonaro. E o Caio Ribeiro se voltou contra esse posicionamento do Raí, dizendo que ele deveria se ater única e exclusivamente a falar sobre futebol. É o velho debate, né, voltando mais uma vez, de novo, novamente à tona, sobre a relação futebol, política, esporte, política. Qual o posicionamento de vocês a respeito desse debate? A impressão que tenho sobre esse debate é que o indivíduo que trata deste tema, seja ele jornalista ou não, ele está desenvolvendo, quer dizer, que trata desse tema desta forma, ele está desenvolvendo um raciocínio sofismático. Quando essa afirmação é dita por um repórter em cadeia nacional de televisão, no meu entendimento, há uma questão ideológica, já que a afirmação tem como propósito, e de novo, no meu entendimento, um processo de naturalização daquilo que deve ser compreendido histórica e socialmente. Nós temos vários exemplos na história sobre a relação entre esporte e política. A tão decantada política de pão e circo na época da Roma Antiga é um exemplo. Poderíamos lembrar aqui das Olimpíadas de Berlim, a utilização, né, dos Jogos Olímpicos de Berlim para demonstrar a supremacia da raça ariana. Vários exemplos sobre ações tanto da antiga União da República Socialista Soviética e os Estados Unidos da América nas Olimpíadas, né, na chamada ou mal chamada Guerra Fria. E já que estamos falando de Olimpíadas, por que não lembrar 1968, Cidade do México, o movimento dos Panteras Negras, em que os atletas de atletismo, os norte-americanos Tommy Smith e John Carlos, ergueram o punho num gesto simbólico que representava a luta dos negros naquela época. Tudo isso faz parte da história do esporte. São tantos exemplos da relação entre esporte e política na história humana. Então, quando eu ouço repórteres do quilate do Caio Ribeiro falar isso, eu não posso achar que isso é falta de conhecimento. Eu não posso considerar que é um simples absurdo. No meu entendimento, é um movimento cirúrgico com a intenção de despolitização das massas. O que diriam esses repórteres ao se deparar com um livro como esse aqui? Política, propina e futebol. O que é que eles falariam a respeito disso? O que seria desse aqui? Memória Social do Esporte, cujo subtítulo é Futebol e Política. Estariam seus autores equivocados? Seriam esses autores comunistas? Já que está na moda, né, chamar de comunista todo e qualquer indivíduo que faz crítica social. O que dizer da democracia corintiana? Né? Foi um passeio no parque. Como terá sido, por exemplo, a conquista pelo voleibol nacional, né, em 1981, em relação ao fim da proibição de empresas patrocinarem clubes ou entidades esportivas e exibirem seus uniformes, marcas, formas de propaganda. Como se deu, por exemplo, a vinda
dos chamados mega eventos esportivos para o Brasil. Teve nada de política no meio disso. Então é isso, pessoal. Objetivamente, os exemplos colocados aqui, eles já falam por si. Então existe sim uma relação muito forte entre política e esporte, e nós precisamos, e muito, aprofundar essa discussão. Não ficar tomando posicionamento como esse posicionamento do senhor Caio Ribeiro, que não ajuda em nada o processo de emancipação da classe trabalhadora. É preciso discutir o futebol, é preciso discutir a política, é preciso discutir a economia, a cultura, é preciso relacionar tudo isso. Esse é o esforço que nós temos que fazer. Se você está chegando agora aqui no canal, inscreva-se, deixe aí seu like e até a próxima. Grande abraço.